Mais detalhes do caso Cláudia, o assassinato que marcou a quinta-feira aqui na cidade de Londrina. Mas, Buganza, eu acabei de ligar a TV, eu não sei o que aconteceu. As imagens que você acabou de ver são da casa. Uma casa na zona leste da cidade de Londrina, onde esse casal já morava junto. Cláudia começa o relacionamento com o Arthur, os dois estão namorando. Depois de 3 meses de namoro, ele passa a morar na casa da Cláudia. 6 meses é o que eles têm de relacionamento. Ontem, o Arthur falou, nós vamos ter uma noite diferente, uma noite romântica. A gente vai jantar junto em casa, estamos sem as crianças, ela tem 3 filhos. E ela resolve fazer uma postagem, a última que ela fez nas redes sociais. Essa aí, ó, a taça de vinho com o que parece ser um presente, não é? Você vê ali uma sacola e o chocolate. Como o Arthur chega em casa e fala, ó, tá aqui o presente. Vamos ter uma noite diferente, vamos comer um chocolate, tomar um vinho, vai ser uma noite especial. O que a Cláudia não imaginava era como essa noite ia terminar. Com um golpe de faca, Arthur, 30 anos, tira a vida de Cláudia, 45 anos. Ele acerta essa vítima no pescoço, esse é o Arthur. E depois disso, olha só o detalhe, ele passa a noite toda na casa junto com o corpo. A polícia acredita que o Arthur chegou a sair da residência e foi comprar gasolina. Ele volta e joga gasolina pela casa. Mas Arthur iria então colocar fogo nessa residência? Por que ele tirou a vida da Cláudia? Qual o motivo dessa facada? Porque um casal que nas redes sociais tinha postagens tão românticas, pedido de noivado, troca de alianças, declarações de amor, termina a história desse jeito. Essa é a postagem do dia que ele pediu ela em casamento. 18h47, o Pedro Marconi está ao vivo trazendo informação. Pedro, nós ouvimos o advogado do acusado, o Arthur Rockenbach. O que ele falou? Ele falou, Buganza, que o casal costumava brigar de vez em quando, que tinha ali uma questão que supostamente, né, a Cláudia via o telefone do Arthur, que ele não gostava, e que na noite de ontem, segundo o que foi relatado a ele pelo Arthur, os dois tomaram vinho, jantaram e aí teria tido uma discussão. Segundo o advogado do Arthur, teria sido a Cláudia quem pegou a faca e no momento da discussão ele acabou esfaqueando a própria namorada. Disse também que o Arthur supostamente teria tomado 2 comprimidos de um medicamento que é para quem tem insônia no meio de toda essa situação, além da bebida, e que dormiu e depois no outro dia acordou com a polícia militar já na casa. Essa é a versão apresentada pelo advogado, o doutor Mauro Martins, o advogado que também pediu para que o Arthur viesse aqui para o Instituto Médico Legal de Londrina, o que foi feito para fazer o exame de corpo de delito, ver hematomas, possíveis marcas ali pelo corpo de uma briga, ali de uma discussão, uma agressão que possa ter havido com a Cláudia, e também a questão do exame toxicológico para comprovar a questão da bebida, do medicamento, segundo o que a própria defesa sustenta. Esses exames foram feitos e depois o Arthur foi levado novamente para a central de flagrantes para prestar depoimento, mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Em relação aos argumentos da defesa, em relação à situação do Arthur, nós vemos agora na entrevista com o doutor Mauro Martins. Na verdade, o que ele relatou a nós, já houve discussões anteriores, né? Mas não ao ponto de chegar no que chegou, que houve discussão ali por parte dela, algumas questões que foi falado ali que feria até a honra dele. Fazia pouco tempo que o casal estava junto, mas estava muito bem. Então, na noite de ontem, aí, o que ele relatou ali, que eles consumiram ali 3 garrafas de vinho, ele faz uso de medicamento controlado, tinha tomado 2 comprimidos de Zolpidem. E num dado momento ali ela pediu para ver o celular dele. E aí onde houve a discussão entre os dois, ele quis ver o celular dela também e acabou trocando ofensas ali. Ela acabou pegando uma faca e nessa discussão ali ele quis ir embora e foi aonde que aconteceu o que aconteceu e infelizmente ele não quis relatar muitos detalhes, está extremamente abalado, né? Fato é que quando a polícia chegou no local, arrombou a porta, ele acordou com a polícia arrombando a porta por conta do medicamento e por conta dos vinhos.
Então, é por isso que nós agora solicitamos à autoridade policial que ele fosse encaminhado ao IML e fizesse a colheita do exame de sangue para aferir o que de fato ele consumiu, o que tem ali, o que consta ali no sangue dele. 18h50, só que aí tem um detalhe muito importante, porque, Pedro, o advogado fala que ele teria consumido medicamentos junto com bebida e por conta disso não estava, digamos assim, ciente do que estava fazendo. Só que o delegado fala que o próprio Arthur contou outra versão, é isso? Está um pouco conflituosa essa versão que foi trazida para nós na entrevista. Segundo o Dr. Roberto Fernandes, ele que atendeu o flagrante desse crime na delegacia aqui em Londrina, que é a central de flagrantes, disse que o médico do SAMU que atendeu o Arthur, porque o médico do SAMU foi lá para o endereço na Zona Leste, ele constatou a morte da Cláudia, que é padrão, mesmo ali sendo óbvio que a pessoa está sem vida, mas o médico precisa assinar ali atestando o óbito para os órgãos competentes serem acionados, e depois o médico também viu a situação do Arthur, por conta de alguns arranhões que ele estaria apresentando no pescoço. E segundo o delegado, o médico conversou com o Arthur e o Arthur teria dito para o médico que não havia tomado nenhum medicamento antes e apenas tinha bebido. Então essa foi a versão que o Arthur disse para o médico do SAMU no momento em que esse profissional fez o atendimento dele, logo depois do crime ser descoberto. Nós conversamos com o Dr. Roberto Fernandes agora há pouco, ele que deu mais informações sobre o flagrante em relação a esse caso, também os próximos passos desse inquérito. Vamos ver. Porque até a pedido do próprio advogado, ele foi encaminhado para o IML para exame de corpo de delito, coleta de material toxicológico e material de DNA. É o médico que foi até o local, fez o atendimento a ele, uma vez que ele estava com ferimento nos 2 pulsos, ainda que superficial, estava um pouco arranhado, e o médico questionou se ele havia ingerido algum medicamento, droga ou álcool. Ele confirmou apenas que ingeriu álcool. Negou que estivesse utilizado algum medicamento e também negou que estivesse utilizado droga. 18h52, ou seja, o delegado dá uma versão diferente do advogado, já com base no que ele teria dito para os médicos do SAMU que chegam ali. E mais, o delegado também já ouviu o Arthur, ele já prestou depoimento, Pedro. Exatamente, Buganza. Depois que o Arthur foi trazido aqui para o Instituto Médico Legal de Londrina, fez os exames solicitados pela defesa, ele foi levado novamente pela polícia até a central de flagrantes na marginal da BR-369. Ele foi ouvido agora há pouco, por volta entre 5h15 a 5h40, pelo delegado, Dr. Roberto Fernandes, e ele confessou em partes o crime. Ele confessa que tirou a vida da Cláudia, mas acaba sustentando a versão já apresentada pelo advogado, da questão da suposta briga que teria acontecido, a questão da bebida, que ela que teria pegado a faca, mas agora tudo isso era investigado pela Delegacia da Mulher, já que na central de flagrantes, como o nome diz, é feito o flagrante do crime, ou seja, é a primeira ação da Polícia Civil, logo depois que se constata uma ação criminosa ou suspeita. Então todo esse processo vai ser encaminhado para a Delegacia da Mulher, que vai continuar a apuração relacionada a esse caso. O delegado também falou para a gente em relação a essa suposição, essa versão de que também o Arthur queria colocar fogo nessa casa. Ele disse que o Arthur sim teria dito que foi até um posto de combustíveis, comprou combustível e que a intenção seria sim colocar fogo na casa onde ele vivia há 3 meses com a Cláudia. Mas não ficou claro se ele não fez isso porque desistiu da ideia ou porque foi impedido, já que a polícia chegou antes. Vamos ver mais um trecho da entrevista. Pediram para a pessoa que estivesse dentro da casa sair, uma pessoa não saiu, então eles arrombaram a porta. Aí o autor dos fatos estava dentro da residência, já se entregou rapidamente e teria dito aos policiais que ele teria discutido com a vítima por volta entre 23 horas e meia-noite e acabou fazendo a besteira de esfaquear a vítima. Depois ainda, como o quarto ali cheirava bastante combustível, né? Os policiais indagaram e ele falou que depois que ele a esfaqueou, ele saiu da residência, foi num posto de gasolina, comprou
combustível e pensou em tacar fogo no quarto, jogou bastante roupa no quarto, jogou combustível. Aí não se sabe se ele se arrependeu e não tacou fogo ou se não deu tempo, porque os policiais chegaram. 18h55, você acompanhando a cobertura especial desse caso aqui no nosso Cidade Alerta, ouvindo todas as partes, ouvindo o delegado, ouvindo o advogado, ouvindo o parente, ouvindo a amiga da Cláudia. E agora nós vamos ouvir a irmã, que está indignada com tudo que aconteceu. E não era para menos. A irmã da Cláudia, Pedro, ela contesta muito essa versão do Arthur e diz que ele não tinha costume também de tomar o medicamento, que eles tinham o costume de se reunir para tomar bebida, mas que nunca tinha ouvido falar nessa história de medicamento. Isso mesmo, Buganza. E a irmã, a Isabela Maceu, que conversou hoje com a repórter Laís Cardoso, ela traz uma informação que vai ser, logicamente, apurada pela Polícia Civil, mas importante nesse inquérito: a suspeita de que o crime possa ter sido premeditado e não resultado de uma briga. Porque a Cláudia, segundo ali os parentes e amigos, ela gostava bastante, pelo menos com as pessoas mais próximas, de dividir a vida, contar as novidades, em especial para a mãe e para a irmã, já que o contato era diário. E ela teria dito então para ali a mãe e a irmã que o Arthur prometeu fazer uma surpresa para ela ontem à noite, ou seja, na noite de quarta-feira, e que ela estava esperando uma noite romântica, pelo que teria sido prometido pelo Arthur. Então a família diz que não imaginava que o resultado dessa suposta promessa dele seria essa tragédia, que é a Cláudia assassinada de uma maneira tão brutal. E nós conversamos com a irmã sobre isso também, que deu mais detalhes. Vamos acompanhar. Em relação a ele, assim, qual que é a idade dele? Vocês conhecem? Que tipo de trabalho? Enfim, o histórico dele. Olha, ele não, igual eu falei, ele é um trabalhador também, trabalha com o pai, é uma família boa. A gente sempre teve contato com o pai, com os parentes dele, super de boa. Ele também aparentava assim pra gente, igual eu falei, ele é trabalhador, eles iam viajar agora no dia 20, em família. Um detalhe também, que ele avisou ela ontem que tinha uma surpresa pra ela. E isso ela falou pra minha mãe, ela falou pras amigas, e ela tava toda feliz esperando a surpresa que ele ia dar pra ela. 18h57. A gente se depara aqui com mais um caso de feminicídio na cidade de Londrina. É mais uma vez um homem que, por não aceitar a atitude da mulher, seja ela qual for, e por achar que ela deve se comportar como ele quer, vai lá, pega uma faca, mata uma mãe de 3 filhos, mata a mulher que confiou que ele morasse na casa junto com ela. 3 meses de relacionamento e o Arthur vem para a casa da Cláudia. A Cláudia confiando nesse relacionamento. Ele tem coragem de pedir a Cláudia em casamento, eles ficam noivos e ele tem coragem de tirar a vida da Cláudia de uma forma tão cruel, pegando uma faca e apenas com um golpe, tirando a vida dessa mãe, dessa empresária, dessa amiga, dessa irmã, dessa mulher que, com todos que nós conversamos durante essa quinta-feira, só fizeram elogios. Até quando que a gente vai ver uma cena como essa no nosso país? Quantas Cláudias vão ser assassinadas? Quantos filhos vão ficar sem mãe? Quantas mães vão chorar a morte de uma filha? Quantas irmãs vão chorar uma morte como aconteceu hoje com a Cláudia? E aí nós temos o depoimento do Arthur para o delegado, o depoimento do advogado, ainda tentando justificar um crime tão bárbaro e tão cruel como esse. A gente vai seguir acompanhando, a gente pode trazer mais detalhes a qualquer momento. A gente ouviu o delegado, a gente ouviu o advogado, a gente ouviu parente, amiga. E o que nós temos é a cena de um assassinato numa noite que era para ser uma noite romântica e um homem que tem coragem de passar a noite inteira com o corpo dentro da casa, ainda resolvendo o que ia fazer, espalhando gasolina por essa residência. A gente vai seguir nesse caso até que seja feita justiça, que é o que a família quer. E o que todos nós queremos também, para a Cláudia.
7 da noite. Vamos fazer o seguinte, já vem com mais informação para você aqui no nosso Cidade Alerta. Antes, quero te dar um recado.